Bora lá para mais um vídeo sobre a segunda audiência pública realizada no dia 8 de novembro de 2023 no Congresso Mexicano, que contou também com a presença de alguns políticos, né, lá do Peru. Então, vamos falar hoje sobre placas encontradas em algumas múmias. E a gente vai falar basicamente de duas múmias, a Luísa e a Josefina. Então, senta que lá vem história. Então, vamos falar da Luísa. A Luísa é a nossa múmia, que além de ter uma placa instalada na parte superior do tórax, né, na parte frontal, ela também estava grávida de 3 ovinhos. E essa placa, eles retiraram uma amostra, né, desse metal e encontraram uma liga de cobre, estanho e ósmio. O interessante é que o ósmio ele só foi descoberto em 1803. E a partir de então, ele passou a constar na tabela periódica, mas até então eles não sabiam o que fazer com esse ósmio aí, não tinha utilidade nenhuma. Somente no final do século XX, né, que eles encontraram uma utilidade para esse ósmio, passou a ser utilizado aí para tecnologia, né, desenvolvimento de placas para colocar em televisão, celular, enfim, nesses produtos eletrônicos. Essa placa, ela não é maciça, ela é formada por duas lâminas. Uma lâmina de aproximadamente 3 centímetros de espessura, um espaço oco e mais uma placa ali de 3 milímetros de espessura. E dentro desse espaço oco foram detectados pequenos filamentos. E aí, o professor, né, que é responsável aí por essa pesquisa toda, que eu esqueci até de falar o nome dele, que deu testemunho, qual que é o nome dele? Roger Zúñiga Áviles, que ele é encarregado-chefe de investigação da Universidade Ica, no Peru. Quando ele conversou com um especialista em tecnologia, em placas de metais, essas coisas, falou assim, para que serve esse ósmio? E para que serve essa placa? E o cara respondeu apenas com 2 palavras, comunicação e localização. A segunda múmia que a gente vai falar é a Josefina. A Josefina, ela teve o material coletado da placa dela e foi levado para análise em outra universidade, o Instituto Politécnico Nacional de Engenharia. E eles detectaram que ela era formada não por ósmio, mas sim por prata e um pouquinho de silício. E o que eles acharam interessante é que o grau de pureza dessa prata é de 95%. E ela é muito difícil de ser extraída da natureza. E quando ela é extraída, ela contém outros metais. Ali na região, ela contém um pouco de ouro e também um pouco de cobre. E o que eles acharam interessante é que, assim, eles precisariam ter muita tecnologia para fazer a extração da prata. E também para conseguir fazer, eliminar essas impurezas, para conseguir fazer uma prata aí de 95% de pureza. Então, para eles, eles concluíram que a partir daí eram seres extremamente inteligentes e com uma tecnologia muito superior à da civilização de 1000 anos atrás. E o interessante é que essa placa, ela tinha o silício, né? E esse silício, ele é muito importante também para poder fazer a calcificação do osso, né? Porque ela foi instalada entre a pele e o osso, também na parte superior do tórax, na parte frontal. E o silício ajuda nesse processo de calcificação do osso e também na textura da pele. Só que se for implantado num ser humano, esse metal, a prata, ele causa grandes problemas, porque ela libera um óxido que pode causar, dar uma rejeição muito grande, causar uma inflamação e ser extremamente catastrófico para o ser humano. E por isso, e é exatamente por isso que todos os implantes que são feitos, metálicos que são feitos na gente, são utilizados titânio ou platina. A prata para a gente é altamente tóxica. E foi encontrado no corpo dessas múmias muito óxido de prata. Ou seja, pode ser que durante a alimentação que elas se alimentassem também um pouco desse metal. Incrível isso, né? E o que ele falou? Os técnicos ali dessa universidade disseram que a prata é um excelente condutor de energia, muito melhor do que o próprio ouro. Agora, o mais interessante foi a análise que esse professor Roger fez desses dois seres, dessas duas múmias, com aquilo que faz parte da cultura dali da região. Ele está falando, por exemplo, que quando você olha os petroglifos lá em Atacama, né, no Chile, você vê ali o desenho de seres com os braços compridos e 3 dedos, os braços e as pernas compridos e cada membro com 3 dedos. E você consegue ver aí instalado também uma placa retangular, exatamente igual à que foi encontrada na múmia. E outra coisa que ele achou interessante é também na cultura
Wari, que é uma cultura peruana, que foi grande, muito importante ali naquela época, era uma cultura imperialista, e que você consegue ver até hoje nos tecidos, que as pessoas vão replicando isso, esses seres com 3 dedos nas mãos, 3 dedos no pé, uma cabeça meio que disforme, né, com olhos grandes e com a placa desenhada, né, bordada, e também com ovos. E olha que interessante esse daí. Um desses ovos, ele apresenta esse ser, a cloaca aberta, um desses ovos saindo e dando origem a um novo ser, comprovando que eram seres ovovivíperos. Interessantíssimo. Aquilo que a gente até pouco tempo atrás achavam que eram desenhos mitológicos, hoje a gente tem múmias, a comprovação de que não é mitologia, esses seres de fato existiram, porque foram encontrados. E aí eu fico muito contente, porque finalmente a verdade está vindo à tona. E como Sherman, que é o andromedano que eu canalizo, sempre diz, uma civilização só vai evoluir consciencialmente quando ela tiver total conhecimento da verdade. E a própria Bíblia diz, né? A verdade vos libertará. Estou muito contente que esse processo já está começando, né? É o primeiro fio da meada. Já apareceu. Eu sou Cíntia de Oliveira, terapeuta holística especializada em questões kármicas e canalizo mensagens de Sherman, um andromedano integrante do Comando Ashtar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, me segue que tem mais. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom? Ah, e tem mais história aí sobre as múmias de Nazca. Beijo de luz, fiquem com Deus.